de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Bem? Espero que sim! Olha só, quero saber, quem fez a tarefinha que eu pedi? Quem contou para alguém da família a fábula que nós estamos trabalhando esta semana? Contaram! Que legal! E quem está fazendo as atividades da prof? Olha só, as atividades estão lá no site da prefeitura. E as aulas, vocês podem estar revendo elas através do Facebook ou do YouTube da Secretaria de Ponta Grossa de Educação, tá bom? Então, se você perdeu alguma coisa, ficou em dúvida, volta lá assistir, assiste com calma, assiste bem tranquilo, né? E espero que estejam fazendo as atividades bem bonitas. Os meus alunos eu sei que estão fazendo. Eles me mandam as fotos e eu fico toda orgulhosa de ver eles fazendo as atividades. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos lá! Identificar fonemas e sua representação por letras. R e os dois R's que nós vamos trabalhar hoje. Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons. Vocês lembram das palavrinhas?
dos personagens desta semana? Cigarra e formiga. Nas duas palavrinhas apareceu a letrinha R. Mas hoje eu quero contar um segredinho. A letra R é cheia de segredinhos e eu quero contar só para você. Você quer saber o segredinho do R? E não pode esquecer mais. Combinado? Presta atenção então, que eu vou contar só para você. A letrinha R, ela pode aparecer nas palavras de duas maneiras. Ela pode aparecer sendo o R fraco ou ela pode ser forte. Por exemplo, barata. Olha, eu falei o R bem fraquinho. Barata. Rato. Já foi forte, fez cosquinha aqui na minha garganta. Rato. As palavras, quando elas começam com a letra R, sempre vai ser forte. O R, ele tem um irmão. Ele tem um irmão gêmeo. O que é um irmão gêmeo? Quando os dois são iguais, quando eles nascem no mesmo momento. Eles são gêmeos, eles são parecidos, eles são muito parecidos. E o R, ele tem esse irmão gêmeo. Então, às vezes, vai aparecer as palavrinhas com dois R's, que são os irmãos gêmeos. Por exemplo, carro. Olha, ele ficou mais forte ainda. Carro. Nossa, fez até uma cosquinha aqui na minha garganta. Carruagem. Olha, que forte. Se eu colocasse um R só, ia ficar assim, ó. Carruagem. Existe isso? Quando a gente vai ler lá os livros da Cinderela, a gente lê carruagem? Não, a gente lê carruagem. Correr. Olha, correr. Forte. Mas, quando nós precisarmos separar as sílabas, nós precisamos separar os R's, porque senão eles brigam. Quem já leu a história do Senhor Alfabeto sabe disso. Eles foram presos e lá na cadeia eles estavam brigando e eles precisaram ser separados. Então, eu não posso deixar eles juntos quando eu precisar separar as sílabas destas palavrinhas que aparecem com dois R's. E olha só que interessante aqui também. Algumas palavrinhas, se eu escrevo com um R, como por exemplo, carro. Se eu escrever com um R só, fica assim, ó, caro. Qual a diferença? Carro é o veículo lá que a gente sai passear. Carro, dois R's. E se é um R, caro. Nossa, aquela roupa está tão caro. Significa que é muito dinheiro. Então, pensem comigo. Se eu estou escrevendo um texto falando do meu carro e eu escrevo com um R só, será que a professora vai entender o que eu quis dizer? Não! Por isso que nós precisamos ter muita atenção. Nós precisamos tomar cuidado na hora que nós estamos escrevendo. Porque senão quem for ler não entende. Vai ficar pensando, nossa, mas como que o carro tem 4 rodas? Mas não é caro, é carro, com 2 R's. Prestem atenção, hein? E também, algumas vezes, o R, ele vai ajudar a vogal. Como assim, professora?
ele aparece depois da vogal. Olha aqui, ó, primeira vogal e depois o R. Primeira vogal, depois o R. E como é que vai ficar? Ar, ir, or, ur. Eu falo primeiro a vogal, depois eu falo o R. Algumas palavrinhas são escritas assim, como o nome da nossa amiga, formiga. O R, olha só, ele apareceu depois da vogal. Ele está ajudando, porque se ele não estivesse ali, eu ia falar assim, formiga. Que feio, né? Não é assim que eu falo formiga. Ou outra palavrinha aqui, ó, corda. Se eu não colocar o R, fica coda. Existe esse brinquedo? Não existe. Então eu preciso colocar o R. Isso aqui também tem que tomar muito cuidado, porque se você está escrevendo lá no teu texto, a professora faz um ditado para você. Se você esquece de uma letrinha, aí você não vai ganhar 10. Você errou a letrinha, a palavrinha. Então tem que tomar cuidado. Vamos lembrar então dos segredinhos? Olha só, o R pode ser fraco ou forte. Ele tem um irmão gêmeo e aí ele vai aparecer os dois R's. E ele pode vir depois da vogal, ajudando a sílaba. Olha só, viu só? Esses são os segredinhos. Agora, eu quero que você pegue o teu caderno. Pega lá o caderno. Vai abrir lá na próxima página. Vai pôr a data. Vê a data de hoje, coloca bem bonito, uma letra bem bonita, tá? Para a professora ficar feliz, para a professora entender o que você escreveu. Vai pôr atividade. Vamos lá? Atividade. Pula uma linha para ficar bem organizado esse caderno, né? É igual a fila, quando as crianças fazem a fila, para não ficarem todas uma por cima da outra, a gente toma distância, né? E aí você vai escrever o número 1, lista de palavras. E hoje eu quero desafiar você. Eu quero que você escreva do jeitinho que você imagina que é o nome das figuras que eu já vou te mostrar. Combinado? Vamos ver como você está. Você vai passar um traço e vai pôr R fraco, R forte. Isso! E aí, você vai ver, nós vamos analisar algumas palavrinhas e você vai escrever do teu jeitinho, como você acha que é. Combinado? Então, vamos lá? Já terminaram de escrever? Termina de escrever, letrinha bem bonita, a prof está esperando. Pode escrever com capricho. Isso! E agora, vamos lá. Eu vou mostrar as figuras e vocês vão escrever no lugar certo. Vamos lá? Eu trouxe algumas figuras aqui e estas figuras, elas têm a letrinha R. Então, eu fiz aqui, ó, um painel e eu vou colocar a figura, mas você vai escrever a palavrinha, certo? Do jeitinho que você acha que escreve, não tem problema.
Nós estamos fazendo um ditado, mas a prof quer ver como que você está escrevendo. Então, a primeira figura é esta figura aqui, ó, que é uma fruta. Que fruta que é esta? Pera. Pera. Vamos escrever lá? Mas esse R da pera, ele é forte ou ele é fraco? Olha só aqui para minha boquinha. Pera. Ele é fraco. Ele é fraco. Então, você vai escrever na coluna que diz R, fraco. Pera. Ó, 2 sílabas que eu preciso. Pera. Já escreveu? Muito bem. Agora eu vou mostrar uma outra figura. Olha só, que figura que é esta? Carro. Olha só. Olha aqui, ó. Carro. Aí fez aquela cocequinha na minha garganta. Carro. É com 2 R's. Então, ele é forte. Escreve lá na coluna do R, forte. Carro. Olha só, nós já temos uma palavra em cada coluna. Olha aqui a próxima figura. Relógio. Relógio. Lembram do segredinho que eu contei? Todas as palavras que começam com R, elas são forte. Relógio. Então, você vai escrever esta palavrinha na coluna do R, forte. Vamos lá? Relógio. Vamos para a próxima. Olha só, o que é isso daqui? Cadeira. Olha aqui para minha boca, ó. Cadeira. Como que é esse R? É um R fraco. Cadeira. É um R fraco. Então, você vai escrever lá na coluna do R fraco. Vamos lá? Escreve lá. Muito bem! Olha só quantas palavrinhas nós já escrevemos. Vamos para mais uma. Olha essa daqui. Olha. Cafeteira, que faz café. Cafeteira. Como que foi esse R? Cafeteira. Como que foi esse R? Muito bem! Quem falou R fraco? É o R fraco. Um R só. Cafeteira. Então, você vai escrever na coluna do R fraco. Muito bem! Olha só!
Escreve lá para ficar bem bonita a tua atividade. Vamos para a próxima? Olha só, o que eu tenho aqui? Uma jarra. Olha, vamos repetir? Repita com a prof. Jarra. Aí fez cosiquinha aqui de novo. Quando faz cosiquinha, o R é forte. Então, vamos escrever lá na coluna do R forte. Jarra. Escreve lá, bem bonito. Vamos para a próxima? Olha só aqui. Xícara. Ó. Xícara. Como que é esse R? Xícara. É um R? Quero ouvir vocês falando. É um R fraco. Muito bem, parabéns. Você já está, ó, craque. Já está sabendo os segredinhos do R. Olha só. Então, vamos escrever lá na coluna onde você escreveu R fraco. Vamos escrever xícara. São 3 sílabas. Xícara. Vamos lá? Vamos para a próxima? Olha só. O que é isso daqui? A gente liga ele na tomada. A gente usa ele para passar roupa. Ferro. Vamos repetir comigo? Ferro. Ó, fez a cosquinha. Então, escreve lá. É com R forte. Muito bem. Olha só, você está de parabéns. Já está craque nos segredinhos do R. Ferro. Então, ele vai no R forte. E a nossa última aqui, a última figura é uma... O que será que é isso daqui? Uma revista. Vamos lá então falar? Revista. Olha, vamos repetir? Revista. Lembram do segredinho? Todas as palavras que começam com R forte. Eu escrevo com um R só, mas ele é forte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nenhuma palavrinha começa com 2 R's. Combinado? Não existe nenhuma palavrinha que vai começar com 2 R's. Então, escreve lá, revista, na coluna do R forte. Muito bem! Olha só, terminamos nossa atividade e eu quero dizer que eu estou muito feliz porque durante esta semana eu fui a professora de todos vocês. Espero que tenham gostado, espero que não esqueçam dos segredinhos do R, da família do F, da fábula da cigarra e da formiga. Tenham feito tudo com muito capricho, porque isso faz com que as professoras fiquem felizes. Um beijo grande para vocês. Qualquer coisa, volta lá assistir às aulas. Qualquer dúvida, combinado? Um beijão para cada um de vocês. Vem aí, matemática.
Boa tarde, eu sou a professora Luzia e trabalho na Escola Coronel Cláudio. E hoje eu estou aqui para aprender e ensinar matemática para você e com você. Hoje nós vamos deixar um pouquinho mais curta aquela saudade que esse tempo está deixando conosco. Vamos aprender algum conteúdo do primeiro ano, mas não significa que outras crianças não possam assistir e participar conosco deste momento. Vamos ver qual seria o objetivo deste nosso encontro hoje? Compor as dezenas inteiras por meio de adições com suporte de material manipulável. E desta maneira, eu convido vocês a pensarem. Depois nós vamos descobrir quais seriam esses materiais manipuláveis. Vamos começar ouvindo uma história. E essa história foi contada, escrita por Cléo Busato. As ilustrações do livro, quem fez foi Flávio Valgas. E esse livro, com o título Livro dos Números, Bichos e Flores, traz alguma coisa interessante para nós hoje. Prestem atenção. Amanheceu. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam sobre ele. Mãe passarinho pia, pai passarinho pia, filho passarinho pia. 3 passarinhos piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 4 joaninhas descansam à sombra das folhas, enquanto ouvem o piar dos passarinhos para as 2 abelhas pousadas no jardim. 5 minhocas saem da terra e se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas que descansam às folhas, na sombra das folhas, enquanto ouvem os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas que estão pousadas no girassol. 6 jacintos se abrem e sorriem para as 5 minhocas que saíram da terra e elas se arrastam em direção às 4 joaninhas que ouvem os 3 pássaros que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 7 borboletas voam. 8 lesmas andam devagar, enquanto vêm os 6 jacintos sorrirem para as 5 minhocas que se arrastam pela grama em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, enquanto ouvem os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 9 formigas carregam uma pétala. Dizem bom dia para as lesmas que andam devagar, enquanto observam os jacintos sorrirem para as 5 minhocas que se arrastam pela grama para as joaninhas, em direção às joaninhas que estão descansando à sombra das folhas, enquanto ouvem os pássaros piarem para as 2 abelhas pousadas no girassol deste jardim que desperta. Muito bem. Na história que nós ouvimos, eles tinham vários números. Cada número tem um símbolo que representa ele. Cada número representa uma quantidade. Os símbolos dos números que nós conhecemos
nós temos o. Vocês poderiam me ajudar a relembrar quais são esses números que nós ouvimos na história? 1. Isso mesmo. 2. 3. 4. Nossa sequência já tem 4 números, 4 símbolos colocados aqui nesta bancada. Depois do 4, isso mesmo, 5. O 6, 7. E depois do 7, 8, 9. 9 números aparecem na nossa história. 9 símbolos colocados. Qual é a quantidade de cada número que está aqui? Vocês lembram? O que falava em 1 na nossa história? Muito bem lembrado. Era um girassol. A quantidade 1 é representada por uma unidade. Nós vamos usar o material dourado, que às vezes a gente vê lá na escola. Vocês lembram o que falava em 2 na nossa história? Muito bem, eram duas abelhas. 1, 2. 2 abelhas, 2 unidades. 1, 2. Depois das 2 abelhas, 3. Eram os 3 pássaros que piavam. 1, 2, 3. 3 pássaros, 3 unidades. 1, 2, 3. 4. Vocês conseguem lembrar 4 o que era na história? Muito bem. As 4 joaninhas que descansavam. 1, 2, 3, 4. 4 joaninhas, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. E 5? Vocês conseguem me dizer 5 o quê? Muito bem, eram 5 minhocas que saíram da terra e se arrastavam pela grama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minhocas, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5, é o 6. E o 6 era representado pelo que na nossa história? Muito bem, 6 jacintos. Uma flor, 6 jacintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6 é o 7. E 7? O que tinha de 7 na história? Eram 7 borboletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 borboletas, 7 unidades. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. 8. Na sequência, 8 o que apareceu na história? Muito bem, e andava devagar. Eram as lesmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. 8 unidades. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último número que apareceu na nossa história eram as 9 formigas. As 9 formigas que carregavam uma pétala. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho 9 formigas, 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 formigas, 9 unidades. Uma unidade, 1. 1 mais uma unidade, 2. 2 mais uma unidade, 3. 3 mais uma unidade, 4. 4 mais uma unidade, 5. 5 mais uma unidade, 6. 6 mais uma unidade, 7. 7 mais uma unidade, 8. 8 mais uma unidade, 9. Viu como é fácil da gente ir guardando? É só somando de 1 em 1. Mas eu lembrei que quando terminou a história, eu fiquei com um pouco de dúvida. E eu acho que vocês vão poder me ajudar. Eu acho que ficou um probleminha lá. Vejam lá. Vamos ver se vocês me ajudam. Ali está aparecendo para nós um número. Esse número apareceu na história? Não. É este o meu problema. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar. Na história, as 9 formigas carregavam uma pétala. E eu fiquei curiosa porque o número que apareceu depois era o 10. Como que chegou nesse 10? Se a rosa que elas pegaram, aquela pétala, ficou com 9, vocês me ajudam a descobrir quantas pétalas na verdade tinha a rosa? Vamos pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A rosa ficou com 9 pétalas e apareceu o número 10. Da onde surgiu? Pois é, as formigas carregavam uma pétala. Se a rosa ficou com 9 e agora as formigas estão carregando uma, quantas eram ao total das pétalas? Vamos descobrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número 10 que apareceu para nós era quando eu juntava as pétalas que ficaram com a pétala que elas carregavam. E quando eu chego em 10 unidades, no material dourado, quando eu tenho 10 unidades, eu vou representar por uma barrinha que representa uma dezena. Essa dezena é a junção das 10 unidades. As 10 unidades estão agora representadas nesta barrinha do material dourado. Agora vamos voltar lá na minha dúvida, naquela telinha que a gente estava olhando. Quando acrescentamos mais uma unidade, nós temos o número 10. Era esse o 10 que eu estava curiosa para saber de onde tinha surgido. Esse 10 é igual a uma dezena no material dourado. Muito bem, eu tenho um segredinho para contar para vocês. Vejam a palavra dezena. Na palavra dezena tem a palavra 10. Vejam que está destacado em vermelho, 10. O número 10 está dentro da dezena. Cada vez que a professora disser para vocês quanto é uma dezena, vocês vão lembrar, dezena tem o número 10. Então, uma dezena é igual a 10. O número 10 não é mais só um algarismo,
aqui eu tenho um algarismo, que é o símbolo do 1, um algarismo, que é o símbolo do 2, um algarismo, que é o símbolo do 3, um algarismo, que é o símbolo do 4, um algarismo, que é o símbolo do 5, um algarismo, que é o símbolo do 6, um algarismo, que é o símbolo do 7, um algarismo, que é o símbolo do 8 e um algarismo, que é o símbolo do 9. E quando eu formo o número 10, ele tem 2 algarismos. E aí, nós vamos aprender que o número 10, ele é formado de 2 algarismos e ele tem 2 ordens. A ordem das unidades e a ordem das dezenas. Só que esta ordem só pode ser ocupada por um algarismo de cada vez. Quando nós usamos 2 algarismos, eu preciso de 2 ordens diferentes, a unidade e a dezena. E aí eu formei o número 10. Quando o 0 estiver na unidade, nós vamos ter uma dezena que nós chamamos inteira, uma dezena exata. Só que eu fiquei pensando que nós temos outros algarismos e nós vamos formar outros números. Aí eu vou sempre manter na unidade o 0, porque nós estamos falando inteiro, em dezena exata. Na dezena eu vou trocar o algarismo. Eu tinha uma unidade, número 1. Agora eu vou colocar o número 2. Quando eu tenho uma dezena, eu tenho 10. Mas quando eu somo mais uma dezena, eu vou ter 2 dezenas. 2 dezenas. Eu vou ter o número 20. Quando eu acrescento mais uma dezena a essas 2 dezenas, eu passo a ter 3 dezenas. 3 dezenas inteiras é o número 30. E se eu quiser acrescentar mais uma dezena, eu tenho 1, 2, 3, 4 dezenas agora. Então, na ordem das dezenas, eu vou colocar o número 4. E aí eu vou ter o número 40. Se eu acrescentar mais uma dezena, eu vou ter 5 dezenas. Aí eu vou formar o número 50. E quando eu acrescento mais uma dezena, com 6 dezenas, eu vou formar o número 60. E se eu acrescentar mais uma dezena, eu vou ter 7 dezenas. Eu vou ter o número 70. E se eu acrescentar mais uma dezena, eu vou ter o número 80. E se eu resolvesse acrescentar mais uma dezena, eu passo a formar o número 90. Percebam que todas as nossas dezenas inteiras exatas, na unidade é o número 0. Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. 4 dezenas, 40. 5 dezenas, 50. 6 dezenas, 60. 7 dezenas, 70. 8 dezenas, 80. 9 dezenas, 90. Nós formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dezenas exatas, 9 dezenas inteiras no nosso sistema de numeração. Vocês contam junto comigo? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 dezenas exatas, 9 dezenas inteiras. E aí nós vimos que
todas as dezenas são formadas por 2 algarismos, em 2 ordens diferentes. Pensando lá, nós tínhamos que contar, adicionar e acrescentar as dezenas. Nós conseguimos chegar neste nosso objetivo hoje? Vamos ver? Nós conseguimos compor as dezenas inteiras por meio de adições com o suporte de material manipulável? Lembram-se que eu disse que eu ia contar o que era o nosso material manipulável? Pois é, quando eu uso objetos diferentes para eu contar, são os materiais. Então, nós conseguimos usar os materiais, conseguimos formar as dezenas formadas por 2 algarismos e conseguimos também acrescentar, aprender as ordens do número. A unidade, que sempre ocupa a última ordem, e a dezena para formar 2 algarismos de ordem. Toda atividade que nós fazemos ou que nós aprendemos, nós precisamos fixar. E para a gente fixar o que a gente está aprendendo, é importantíssimo a gente realizar as tarefas. E sempre a tarefa vem para ajudar a gente a aprender melhor este conteúdo. Então, nossa tarefa hoje, nós vamos pensar. Vai ser até gostoso de desenhar. Lembram que o nosso livro que nós vimos hoje era um livro que tinha uma paisagem formada de um jardim, aonde envolviam bichos e flores? Muito bem. Nossa tarefa também vai ser assim, bem colorida e bonita. Vamos ver qual é a nossa tarefa para hoje? Desenhar uma paisagem com uma árvore. Então, tem alguns critérios para a gente acompanhar nessa tarefa, prestar atenção no que temos que fazer. Nós temos que fazer uma árvore. Nesta árvore, eu vou colocar uma dezena de frutas. Aí você vai pensar numa fruta que você goste, mas ela precisa ser uma fruta que dá em árvores. Uma laranja, uma maçã, uma goiaba. Pensa lá, seja criativo e deixa o teu desenho bem bonito. Na paisagem também devemos colocar 2 dezenas de flores. Lembram que 2 dezenas representadas pelo número 20. Então eu tenho que ter 2 dezenas, ou seja, 20 flores coloridas. As flores possibilitam para a gente uma coisa incrível no desenho, porque ele pode ficar muito bonito se eu souber caprichar e escolher flores diferentes. E tem uma terceira coisinha lá para a gente observar na tarefa, que seriam as 3 dezenas de bichos variados. Por que bichos variados? Porque eu posso desenhar vários bichos pequenininhos, mas eu também posso desenhar um bicho um pouquinho maior. Pense lá, seja criativo e capriche no desenho. E para que ele fique bem bonito, ele precisa ser pintado. Não esqueçam que uma margem valoriza o nosso trabalho, uma margem bem bonita e um fundo nesse desenho, porque toda paisagem merece um fundo bem bonito, certo? Vejam no site se tiver alguma dúvida com relação à tarefa, ele está lá. E lembrem-se sempre que a gente pode mandar as nossas atividades para que a gente possa estar acompanhando o que vocês estão realizando em casa. É muito gostoso estar aqui com vocês, mas é melhor ainda a gente ver os trabalhos que vocês estão realizando. Um abraço e até a próxima! Vem aí, Educação Física. Senhoras e senhores, respeitável público, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, da Escola José Hoffmann, e eu, junto com a professora Josiele, da Escola Cláudio Mascarenhas, e a professora Mayra, da Escola Aldo Bonde, fizemos uma aula bem especial para vocês hoje. Vocês aí de casa sabem qual é o tema da aula de hoje? Isso mesmo, o circo. Você já foi em um circo? Você já viu o circo na TV ou em algum desenho? O circo
é um espetáculo, um grande espetáculo que envolve vários artistas, como o malabarista, o equilibrista, os acrobatas, os dançarinos, o mágico e também o palhaço, entre outros artistas. E na aula de hoje, nós vamos confeccionar um material utilizado pelos malabaristas. Mas o que é malabaristas, professora? Malabarista é um artista que tem grandes habilidades com o corpo e com os materiais que ele usa. Ok? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de durex, tesoura sem ponta, barbante. Se você não tiver barbante, você pode usar cadarço, também serve, tá? Um outro fio que você tem. Você vai usar jornal ou papel em branco mesmo ou folha de revista, tá? E para o rabinho dela que a gente vai fazer, a gente vai usar, pode usar papel crepom ou sacola ou até mesmo jornal. O que nós vamos fazer hoje, professora? Nós vamos confeccionar o swing poi, ou também conhecido como banlangandã. Você já conhece? Então é isso. Como que nós vamos fazer, professora? Então o primeiro passo, você vai pegar o papel crepom, no meu caso eu vou fazer com papel crepom, tá? Mas se você não tiver, você pode fazer com a sacola, tá? Você vai pegar a sacola, cortar essas pontinhas aqui e cortar os fundos e cortar a lateral. Ela vai ficar desta forma, tá? Você pode recortar mais ou menos umas 5 tirinhas, 5, 6, 7, tanto faz, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com o papel crepom. Eu vou cortar mais ou menos assim, 2 dedinhos, tá? Vou recortar aqui. Você faz lá com a sua sacola daí, tá bom? Eu vou fazer com o papel crepom. A grossura também, você que vai decidir. Você pode fazer mais fininho, mais grosso, que o efeito vai dar um efeito diferente também, mas vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Ele vai ficar um pouquinho grande e eu vou dobrar ele no meio, tá? Para ele não ficar muito comprido. Aí, ele vai ficar desta maneira. Aí eu vou pegar a pontinha aqui, vou pegar o durex, pegar um pedacinho de durex e separar ele aqui. Assim. Vou deixar ele do ladinho e vou pegar o jornal. Você vai precisar de 2 folhas, tá? Se você for usar a folha de papel, você vai precisar de 3 a 4 folhas, tá? Mas no jornal apenas 2. Então, você vai marcar aqui 2 dedos, dobrar o jornal, marcar 2 dedos e vai dobrar ele desta forma, até o finalzinho da folha. Vai apertando bem, para ele ficar bem firminho. Aí, terminando, você vai virar ele assim e vai marcar 4 dedos e vai dobrar ele no outro sentido, até o final. Aí, ele vai ficar assim, tá? Você aperta ele bem. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai abrir aqui a última parte, vai colocar a fita aqui dentro, vai pegar o durex, eu já separei aqui, vai pegar o durex, vai colar bem. Na verdade, a professora esqueceu de uma coisa, aqui, antes disso a gente vai pegar o barbante, tá? Vai pegar o barbante, não corta ele ainda. Você vai amarrar a pontinha
bem amarrada, bem forte, para ela não ter perigo de escapar quando quando você estiver brincando, tá? Dá um nó bem forte. Isso. A pontinha aqui você pode cortar, se sobrar. Aí, agora sim, você vai pegar lá e vai colar. Cole de uma forma que o papel fique de um lado e o fio do outro. Se ele ficar do mesmo lado, não vai dar certo, tá? Tem que ficar do lado contrário. Então, você vai colar, bem colado. O fio tem que ficar bem no meio e bem preso para não ter perigo de escapar, tá? Tem outras formas de amarrar, mas assim é um pouquinho mais fácil. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Aí você vai dobrar ele de novo, vai pegar o durex, vamos achar a ponta, que a ponta sempre some quando a gente precisa. Achei, aqui. Vamos lá. Eu tenho fita colorida, mas se você não tiver, pode usar a que você tiver em casa mesmo, tá? Aí, achei, aqui. Você vai enrolar várias vezes, tá? Até ele ficar bem firminho. E é legal que você usa fita colorida também, para ele dar uma cor no brinquedo. Você aperta bem, enrola toda essa parte do jornal. Prontinho. Cortou aqui. Deixa o fio bem no meio, ajeita lá. Fazendo isso, nós vamos marcar o tamanho de um braço, mais ou menos, e vai cortar o fiozinho aqui. Agora, nós vamos fazer um pedacinho aqui para a criança pegar, para você pegar. Então, você vai medir a sua mão, tá? E vai dar um nozinho aqui, na pontinha. E pronto, está pronto o nosso swing poi. E o que nós podemos trabalhar brincando de swing poi? Com o swing poi, você está trabalhando coordenação motora dos membros superiores. O que são membros superiores, professora? Os braços, nós trabalhamos muito a coordenação motora, a flexibilidade, porque a gente pode fazer vários movimentos legais com o swing poi. Está trabalhando também a atenção, a criatividade, porque você cria movimentos, você também está trabalhando. E também é uma brincadeira muito divertida. Agora, vamos testar o swing poi? Agora, eu estou aqui com a professora Mayra e com a professora Josiele e elas vão demonstrar alguns movimentos que a gente pode fazer com o swing poi. Lembrando que a professora fez apenas um, mas você deve confeccionar aí em casa 2, ok? Então, vamos lá. O primeiro movimento que elas vão fazer é com a mão direita, tá? Vai girar o swing poi para trás, girando o swing poi para trás. Isso. E em casa você tem que prestar atenção para não bater em alguém, né? Aí, agora você vai girar para frente. Isso! Agora, você vai fazer um movimento por cima da cabeça. Muito cuidado para não encostar na amiga. Isso! Muito bem, professoras. Agora, por baixo. Vai fazer um círculo embaixo. Isso. Agora vai fazer o movimento do 8, de um lado para o outro, de um lado para o outro.
Cuidado para não bater na perna. Agora, nós vamos fazer tudo com a outra mão. Lembrando que a direita das professoras é essa que elas estão segurando, mas de você aí de casa é a outra, né? Agora com a mão esquerda. Para trás, girando para trás, girando para trás. Isso, girando para frente. Por cima da cabeça. Com a esquerda é um pouquinho mais difícil, tá? Mas você tenta aí. E por baixo, fazendo um círculo. Muito bem. Agora você vai pegar o outro Singpoi e vai ficar nas duas mãos. Um pouquinho mais difícil. Você vai para trás. Isso. Vai devagarinho até conseguir. Agora para frente. Isso. Muito bem. E agora, vou lançar um desafio para você. Fazer movimentos livres. Você pode fazer movimentos com o corpo junto, balançando o Singpoi. Pode fazer, professoras. Pode dar volta no lugar. Muito bem. São as malabaristas da Escola Aldo Bonde e da Escola Cláudio Mascarenhas. Muito bem, professoras. Aí, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau. Vem aí, Educação Infantil. falou que há muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande, gigante, verdinho como um jacaré, dentro-se igual a um tubarão, gritava forte feito um alto-falante. Dinossauro,
dança do dinossauro. O meu papai já me explicou que há muito, muito tempo atrás havia um bicho enorme, grande, gigante, faminto como um chimpanzé, valente igual a um leão, de passo largo e da boca bem grande. Dinossauro veio muito antes do meu tataravô. Jogue as mãos pro ar, dance a dança do dinossauro. Dance a dança do dinossauro. E aí, turminha da educação infantil? Eu sou a Prof. Manu, vocês já me conhecem e eu convido vocês aí de casa a viver comigo nesta semana uma grande aventura no passado. Vocês já descobriram quem foi que botou este ovo na minha imaginação, não é? Isso mesmo, foi um dinossauro. E hoje eu trago para vocês uma professora que sabe muitas curiosidades legais sobre estes bichos. Prof. Keila! Oi, crianças, eu sou a Prof. Keila. Prof, eu queria que você contasse para os nossos alunos, para as nossas crianças, tudo o que você sabe sobre os dinossauros. Olha só o que eu achei na minha imaginação. Olha, crianças, que legal esse ovo! Vocês sabiam que o ovo de dinossauro media cerca de 60 centímetros? Grande, né? E ele era enterrado ou colocado em ninhos e demorava 6 meses para ser chocado. Legal, né? Muito obrigada, Prof. Manu, por trazer esse ovo para nós. Imagina, eu que agradeço por poder contar com você para explicar tudinho que as crianças querem saber. Até mais! Até! Tchau, Prof. Então, crianças, como vocês viram, hoje nós vamos falar sobre os dinossauros. Eles viveram há muito tempo atrás e foram extintos. Mas se eles não existem mais, como que nós sabemos que eles existiram um dia? Foram os paleontólogos que descobriram isso. Paleontólogo é aquele que estuda as plantas, os animais que já morreram. E eles fazem isso através de fósseis. A Prof. Manu, por exemplo, estava brincando de ser paleontóloga. Legal, né? Então, os dinossauros, que é uma das coisas que os paleontólogos estudam, o nome dinossauro, a palavra dinossauro, significa lagarto terrível. E por que lagarto? Lagarto porque é um réptil. Vocês sabiam que hoje nós temos outros tipos de répteis? Agora vai aparecer na tela alguns exemplos de répteis. O jacaré, a iguana, o lagarto são exemplos de répteis. Se vocês observarem, a pele deles é parecida, eles têm escamas bem duras, todos eles botam ovos e são bem parecidos com os dinossauros. A diferença é que esses répteis que nós vemos hoje são bem menores. Os dinossauros eram enormes. Vamos ver uma comparação do tamanho do dinossauro? Olha só, crianças! O dinossauro, ele tem o tamanho de um prédio. Ele era muito grande. E olha a Prof. do ladinho do dinossauro. Bem pequenininha, né? Os dinossauros eram muito grandes. Aqui a Prof. trouxe um exemplo de onde eles viviam. Porque se eles eram tão grandes assim, eles não poderiam viver conosco hoje. Imagina um dinossauro caminhando na rua da sua casa? Iria destruir tudo, os prédios, até a nossa escola. Por isso, os dinossauros viviam na floresta. Aqui a Prof. trouxe algumas representações, uma representação, como se fosse uma floresta. Tinham vulcões, naquela época também, e na floresta tinham plantas, árvores e outros dinossauros.
Eles viviam nesse ambiente porque também faz parte da alimentação dos dinossauros. Alguns dinossauros se alimentavam de plantas e frutas e outros se alimentavam de carne. Os dinossauros que se alimentavam de carne são chamados de carnívoros. E os dinossauros que se alimentavam de plantas e frutas eram chamados de herbívoros. Agora nós vamos ver alguns tipos de dinossauro, porque vocês podem ver que eles são diferentes. Os dinossauros não são iguais. Tem dinossauros que andam sobre 4 patas, tem dinossauros que andam sobre 2 patas, e nós veremos agora alguns exemplos que vão aparecer aí na tela para vocês. O primeiro exemplo é o brachiosauro. O brachiosauro é um herbívoro. Vocês podem perceber que ele caminhava sobre as 4 patas. E olha o pescoço dele, bem grande, né, crianças? Vocês lembram de algum animal que tem o pescoço assim também? Muito bem, a girafa. A girafa também tem o pescoço assim comprido. E o brachiosauro era assim porque ele se alimentava de árvores. Então ele precisava de um pescoço bem longo para alcançar o topo das árvores. O próximo exemplo é o Tiranossauro Rex. O tiranossauro era um carnívoro. Vocês podem perceber que ele andava sobre 2 patas, então ele era bípede. E sabe por que ele andava sobre 2 patas? Porque os carnívoros precisavam ser mais rápidos para poder correr atrás da sua presa. O próximo exemplo é um tricerátopo. O tricerátopo tem esse nome porque ele tem 3 chifres. Ele se alimentava de plantas e vivia em bando. Isso significa que o tricerátopo nunca estava sozinho. Ele sempre estava com outros tricerátomos. E esses chifres bem grandes que ele tinha serviam para sua defesa. O próximo exemplo é um estegossauro. O estegossauro também era um herbívoro. E vocês podem perceber que a cabeça dele fica bem próxima do chão. Estudiosos dizem que ele se alimentava de plantas rasteiras. E essas placas que tem nas costas dele serviam também para a defesa, pois ele precisava se defender dos outros carnívoros que tentassem atacar ele. E o nosso último exemplo é o espinossauro. O espinossauro era carnívoro e ele era maior que o Tiranossauro Rex. Ele se alimentava de carnes, como a prof falou, que ele era carnívoro. Vocês podem ver que ele também é bípede. E vocês estão vendo esse negócio nas costas dele? É a espinha dele. Agora, aí na casa de vocês, vocês vão passar a mãozinha aqui, ó, nesses ossinhos que vocês têm atrás das costas. Esses ossinhos é a nossa coluna vertebral. E isso que nós vimos no espinossauro é a coluna dele. A diferença é que a dele era bem maior e ficava para fora, bem visível. Servia para ele ser mais ágil. Ele precisava correr atrás das suas presas. Então essa coluna fazia com que ele fosse mais rápido que os outros dinossauros. Legal, né, crianças? Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção em tudo que a professora falou. Nós vamos fazer um jogo da sombra. Vai aparecer na tela 3 exemplos de dinossauro. E vocês vão ter que tentar descobrir qual é a sombra de cada um deles. Preste muita atenção. Vamos lá? O primeiro dinossauro, como é o nome dele mesmo? Muito bem, é o tricerátopo. Qual será que é a sombra desse dinossauro? Prestem atenção e indique com o seu dedinho. Muito bem, crianças. Parabéns! Essa é a sombra do tricerátopo. O segundo dinossauro, vocês lembram o nome dele? Brachiosauro, muito bem. Qual será que é a sombra do brachiosauro? Observem e apontem com o dedinho. Podem apontar. Muito bem, crianças. Essa é a sombra do brachiosauro. E por último, o Tiranossauro Rex. Qual é a sombra do tiranossauro? Aponta aí na sua tela. Muito bem, crianças!
Parabéns! Vocês prestaram atenção mesmo no que a professora falou. Vocês lembram que no começo da nossa aula, a Prof. Manu estava brincando de ser paleontóloga. E eu comentei com vocês que paleontólogo é aquele que estuda animais e plantas que já não existem na nossa Terra. Vocês sabiam que eles fazem isso através dos fósseis? Mas o que é um fóssil? Fóssil são marcações. Olha, a prof trouxe um exemplo. Marcações que acontecem na terra, nas rochas, ao longo do tempo. Essas marcações são pegadas, são esqueletos, coisas que ficaram nas rochas, na terra e os paleontólogos descobrem. Pode ser também um esqueleto. Olha esse aqui, ó, que a prof trouxe. Olha essa boca bem grande. Vocês lembram de quem é esse dinossauro? Muito bem, é do Tiranossauro Rex. E os paleontólogos estudam esses fósseis. Mas como que eles descobrem esses fósseis? Eles estudam o solo, quanto mais antigo é. E a partir disso, eles vão procurar se ali naquele solo existe alguma coisa. Eles encontram o solo e a partir dali eles vão cavar, porque fóssil significa aquilo que foi escavado. Então eles vão cavar, mas com muito cuidado, dependendo do solo que eles vão encontrar. E eles vão com muito cuidado. Por que com cuidado, crianças? Porque se eles forem com muita força, pode destruir o fóssil, porque ele é antigo, faz muito tempo que ele está ali. Então eles vão com muito cuidado até encontrar o dinossauro. Olha aqui, igual a prof está fazendo, só que aqui a prof está fazendo isso mais rápido. Os paleontólogos demoram tempo fazendo isso, porque é bem trabalhoso. E assim, eles retiram essa marca, esse esqueleto, para poder estudar e descobrir como foi aquele dinossauro, como que ele vivia, como que ele se comportava. Agora, nós vamos ver uma imagem de um fóssil, porque aqui a prof representou. Vai aparecer aí na sua tela uma imagem de um fóssil. Esse é um fóssil de um dinossauro. Olha como ele é encontrado. É uma marca numa rocha. E a partir disso, os paleontólogos descobrem como ele vivia, como ele era e o que ele fazia. Vocês sabiam que aqui no nosso estado foi encontrado um fóssil? O nome desse fóssil recebeu o nome de Vespersaurus paranaensis. Ele foi encontrado próximo da cidade de Maringá. Vamos ver a imagem dele? Esse foi o fóssil encontrado aqui. E ele recebeu esse nome em homenagem ao nosso estado. Dizem os estudiosos que esse dinossauro, quando ele viveu aqui na Terra, ele era carnívoro. Ele era bípede, ou seja, andava sobre 2 patas. E ele tinha apenas uma unha em cada pata. Legal, né, crianças? Vocês gostaram de tudo que nós aprendemos hoje? Bem divertido, né? Mas o que será que a Prof. Manu está pesquisando? Ela vai trazer mais novidades. Qual será a próxima novidade? Então é isso, crianças. Gostaram da nossa aula sobre os dinossauros? Bem legal, né? Quanta coisa interessante nós aprendemos hoje. Acompanhe as nossas próximas aulas para saber o que mais nós vamos aprender. Um beijo, tchau! Oi, galerinha, tudo bem? Eu sou a Prof. Jor, estamos aqui com o quadro Mão na Massa. E hoje eu vou ensinar para vocês uma massinha de trigo caseira, para vocês fazerem aí na casa de vocês. E o que nós vamos precisar de ingredientes são trigo, 4 copos de trigo, 1 copo de sal, 2 copos de água e 3 colheres de óleo de cozinha, certo?
Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar 1, 2, vamos contar com a prof aí? 3, 4 copos de farinha de trigo, certo? Então, nós vamos colocar primeiramente os ingredientes sólidos, que é o trigo e o sal. Nós vamos colocar 1 copo de sal. Eu estou usando esses copos descartáveis, que é mais fácil de fazer a dosagem, né, do ingrediente. 1 copo de sal. O sal ajuda a massinha não estragar, sabe? O sal e o óleo, eles são conservantes. Agora eu vou usar 3 colheres de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja que tem na casa de vocês aí, ó. Vamos contar? 1, 2, 3 colheres. A prof usa o óleo que ele ajuda a conservar a massinha, certo? Vou deixar aqui do ladinho. E uma dica da Prof. Jor. Primeiramente, nós vamos usar 1 copo de água, tá? Eu pedi 2 copos ali. Mas sempre depende da marca, do trigo, né? Então, primeiro a gente usa 1 copo primeiro de água. E agora nós vamos mexendo essa massinha. Aqui a gente vai ver se precisa de mais água ou não. Olha, eu tô sentindo aqui que precisa de mais água. Então, eu vou colocar aqui mais meio copo de água, certo? Eu não vou colocar tudo, senão fica muito líquida a massinha, sabe? E é só mexendo agora para dar a firmeza de massinha de modelar. Essa massinha vocês podem guardar ela na geladeira, em sacos plásticos, em sacolinhas de mercado. E agora nós vamos na melhor parte, que é a mão na massa. Olha que delícia! Se faltar água, coloca mais um pouquinho. Se faltar trigo, coloca mais um pouquinho, sabe? E é assim que é a nossa massinha de modelar caseira. Aqui vocês vão dando a textura da massinha. Olha, como se fosse fazer um pão aí na casa de vocês. Olha que delícia! Essa hora aqui é a melhor hora. Tô sentindo que a minha massinha tá faltando um pouquinho de água. Eu vou colocar mais umas 2 colheres de água aqui para ajudar, tá? Por isso que a prof pediu 2 copos, mas não é que a gente sempre vai usar os 2 copos de água, sabe? Daí vocês pedem para a família aí para ajudar vocês, mas vocês coloquem a mão na massa aí, certo? E vão sovando essa massinha, olha, com os ingredientes que vocês têm na casa de vocês aí, olha. Trigo, sal, água e óleo, certo? Olha. Aqui vocês têm que ter carinho, sabe? Olha, vai misturando, vai misturando. Essa é a melhor parte, que todo mundo trabalha junto, né? Chama a família toda aí para brincar. Olha, ela vai ficando com uma textura diferente já, olha. E ela pode deixar 1 semana para brincar, que ela não estraga. Só vocês colocarem na geladeira, no saquinho plástico e brincar. Vou colocar aqui, pessoal, para poder mexer melhor essa massinha. Olha. Veja só. E ela vai tomando forma de massinha. A textura dela está ficando maravilhosa. E vai sovando a massinha. É bom que desestressa. Olha que legal. Coloca a família aí para trabalhar junto. Olha que delícia, gente. E o que a Prof. Jor faz? Depois que a massinha está pronta, eu sempre reparto essa massinha em 4 partes, porque eu quero 4 cores, certo? Então, eu reparto aqui no meio primeiro, as laterais e a outra lateral aqui, olha. Faço bolinha, olha, com ela. Ela fica uma textura muito boa de trabalhar. Deixo elas todas bonitinhas. Faço bolinha em todas
e deixa aqui de ladinho. Agora nós vamos tingir, colorir essas massinhas, né? Então, a prof pode usar o suco, o corante xadrez, o corante alimentício, as tintas caseiras e a carga de canetinha hidrográfica, né? Eu escolhi hoje fazer o suco para vocês, certo? Para fazer com o suco, a prof vai pegar uma tigela aqui para colocar essa massinha dentro do recipiente. Para dar cor com o suco, a prof vai colocar bastante suco. Para ativar essa cor, a prof vai colocar um pouquinho só de água. Isso. Mexe aqui. E agora a diversão. Ó, vai tingir essa massinha. Aqui, às vezes, você pode colocar um pouco mais de água e vai faltar um pouquinho de trigo. E aí vocês vão lá, pega mais um pouquinho de trigo e fica um cheirinho, criançada, maravilhoso. Suco de uva que a prof escolheu hoje. E vai mexendo, que ele dá a cor bem necessária e bem forte, olha. Se vocês quiserem colocar mais suco, pode colocar mais suco. Se quiser colocar menos suco, pode colocar menos suco, não tem problema. Então, crianças, para colorir essa massinha aqui, nós usamos o suco, né, que vocês têm em casa. Para ativar essa cor, a gente coloca bastante suco e um pouquinho só de água e vai misturando a massinha até ficar nessa cor aqui, olha que legal. Quanto mais suco você colocar, mais forte a cor fica, certo? Olha que legal. A prof fez 4 massinhas aqui coloridas com corantes diferentes. Essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eu fiz com o suco. Essa aqui com o corante alimentício, que ficou vermelha. Essa daqui ficou amarela, um amarelo ouro bonito, que foi da tinta caseira. E essa aqui foi com a tinta xadrez, certo? Crianças, uma dica para vocês aí, para usarem a massinha caseira que nós acabamos de fazer, é trabalhar com ela com a letra do seu nome, certo? Pede aí para o irmão mais velho, para a família desenhar para vocês a letra. Eu vou fazer uma letra L aqui, olha que legal. Uma letra L. Olha. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos fazer uma minhoca dessa massinha, uma minhoca grandona. Olha que legal. E olha que delícia. E nós vamos formar a letra L. Começa de baixo para cima. Olha, corta. Olha, estou trabalhando a letra L. Eu posso fazer outra letra aqui também. A letra A. Olha. Também da mesma forma. Fazemos a minhoca. Estamos trabalhando as letras do nosso nome. E é só você colocar em cima, olha, se faltar um pedacinho, você vai lá, pega, completa. E nós estamos aprendendo as letrinhas do nosso nome. Veja que legal. Olha só. Letra L e letra A, com a massinha de modelar. Agora dá para fazer um bonequinho também, se vocês quiserem. Faz um bonequinho de neve bem legal, olha. Uma bolinha. Mais uma bolinha. Faz o narizinho do boneco de neve. Aqui vocês podem usar as outras cores também, se vocês quiserem, tá? Olha só, gruda aqui, ó, o bonequinho de neve. Faz os olhinhos. Ó. E vai deixando a sua imaginação rolar aí na casa, certo? Veja que legal. Dá para fazer patinho, cachorrinho, certo? Gostaram da dica? Até mais, com mão na massa! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender.
Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Os cachorros. Começa com que letra? Ó. Então, onde é que você vai escrever a letra O? Aqui. Muito bem, parabéns. Letra U. Com a uva. Já. Empata.